Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um 3G é Companhia, é uma tertúlia de antes mensal, agora diria sazonal, que nós fazemos de vez em quando para o YouTube a falar sobre temas de cinema e filmes associados a esses temas. Querem fazer isto de década a década? Sim, claro, assim, tipo, e chamamos-o Richard Linklater. E vocês dois têm de casar e depois acontecer. Enfim, Isso já estava planeado. já, mas pronto, como sempre, António Araújo. Olá. Segundo take, Universos Paralelos e o dono do estúdio onde nós estamos a gravar, como É já é panágio. agora, Estúdio profissional, não, agora num não novo- lances boatos. agora num novo espaço. E o Tiago Laranjo, que participa em vários podcasts e parece que faz a legendagem de teletexto do preço certo neste momento, não é? Xandago! Isto é verdade, não era uma tentativa de piada. Nós hoje E fiz um janela indiscreto. fizeste uma janela indiscreta e até foste... Não, porque isso não sei como é que isso vai ficar. Ok, E então pronto, não vamos continuar por aí. Nós costumamos trazer temas muito diferentes, entre questões que nos incomodam ou outras coisas que queremos escavar e descobrir mais a fundo, e hoje esse é um desses dias, porque basicamente vamos olhar para os realizadores que se celebrizaram como parte da série James Bond, que assinaram volumes da série James Bond ao longo das décadas, mas que também fizeram muito mais do que isso. Estamos a falar não só de realizadores mais recentes, como o Sam Mendes e o Cary Fukunaga, que acho que honestamente depois daquela polémica toda não sei se vai continuar a ter carreira ou não, até aos mais antigos, como é o caso do Lewis Gilbert, como é o caso do Guy Hamilton e do Terence Young, que é o realizador do filme que vamos ver hoje. Meus caros, eu já não me lembro quem é que escolheu este tema. Fio. Diz-me o que é que te interessa em descobrir mais sobre estes realizadores. Nada. Na realidade, eu não tenho uma resposta muito boa, mas como estávamos ali a tentar cozinhar temas que fossem interessantes e diferentes, não é? Porque ao fim e ao cabo nós queremos trazer aqui algumas conversas que não são aquelas conversas que as pessoas já ouviram milhentas vezes. Exatamente. Ocorreu-me quando uma vez estava a tentar minar temas para o 3G e a companhia, que se calhar seria interessante. Eu conheço o nome, e já agora, eu foco muito nos três primeiros, Terence Young, Guy Hamilton e o Lewis Gilbert. Pelo meio também houve o Peter Hunt, não é? Porque me parece que foram aqueles que realizaram mais títulos e que durante muitos anos os filmes eram divididos entre os três. E além dos Bonds também já tinham uma carreira consolidada dentro da indústria, não é? Principalmente o Lewis Gilbert. O que também é verdade depois nos realizadores que fizeram os capítulos mais recentes, vamos chamar assim, desde o Pierce Brosnan até cá. Se bem que é engraçado porque eu esses nem consideraria tanto para este tema, curiosamente, porque para mim são realizadores com carreiras que nós conhecemos, que também por acaso deram uma perninha no James Bond. Enquanto que eu os outros encaro como, para mim, são... pelo menos do meu ponto de vista, são realizadores do James Bond que, espera aí, vamos ter uma conversa porque eles também têm outras carreiras. Exatamente. Ok, era um bocado essa a perspectiva. Tiago, tu como pessoa que é uma escavadora profissional de filmes que nunca ninguém ouviu falar, quando é que tu, e sabendo que tu também gostas da série James Bond, quando é que tu começaste a ver os filmes desses realizadores para além dos filmes do 007? Na verdade, vi muito pouco agora que falas nisso. Mas só quando começaste a ter noção, porque muitas vezes os realizadores que são associados a séries assim de grande dimensão acabam por não ter um nome que as pessoas costumam se importar muito, mas de facto, olhando para o Lewis Gilbert, olhando para o Guy Hamilton e de facto para o Terence Young, são pessoas que têm mais coisas além do 007. Acho que se calhar foi mais interessante perceber, ou tentar perceber, acho que se calhar nunca cheguei a nenhuma conclusão, porque é que eles foram escolhidos, porque é que estes realizadores, porque é que o Broccoli chegou lá e ok, quero-te a ti, Terence Young. Acho que o Terence Young, como realizador do primeiro filme e primeira adaptação, foi um responsável muito grande para estabelecer o tom que se viria a seguir com os outros filmes, porque ele fez o primeiro e o segundo, e depois o Hamilton é que entrou no Goldfinger. Sim, se calhar ele até estabeleceu mais com o segundo do que com o primeiro, não é? Certo, o primeiro certo. era mais ou menos para ver o que é que se podia fazer com o Certo. personagem, e o segundo é que estabelece mais as coisas canónicas que ainda hoje reconhecemos Certo. do James Bond. Ou eu dizer o que vou dizer agora, e se calhar não vai parecer grande elogio, mas são realizadores com uma economia bastante certeira para os filmes que são. Acho que sabem
A palavra tarefeiro está proibida para hoje. Mas eu não acho que seja uma má palavra. Mas eu vou arranjar sinónimos, está bem? Ok. Força. Eu sei que é isso que querem dizer. Já tivemos essa discussão há uns tempos. Eu não acho que tarefeiro seja uma má palavra no sentido em que pode ser um tarefeiro que é um artesão, ou seja, que é uma pessoa consolidada numa indústria. Um tarefeiro mas nem todos são. A questão é essa. A questão é essa. E, aliás, nem todos são, nem o próprio Terence Young, que vai ser o nosso foco, não o foi sempre durante. Sim, mas estava a pensar, por exemplo, no Louis Gilbert e no filme que se calhar é o mais célebre, além dos que ele fez para o 007, que é o Alfie, que é um filme bastante bem conseguido a um nível estético e que tem ideias até que eu não sei quantos anos é que tinha o Louis Gilbert, mas ele já não estava para novo e fez um filme bastante jovem e muito em sintonia com o seu tempo. Ou seja, eram pessoas que sabiam, sendo tarefeiros, eram mais camaleões no sentido de se saberem adaptar às circunstâncias, não é? E saberem se calhar dar um bocadinho nessas situações. Estava-me a lembrar, por exemplo, do caso francês do Henri Verneuil, que eu acho que é um realizador também, muita gente desconsidera, mas há pouco tempo vi um filme com o Yves Montand que se chama O Sorriso do Assassino, que é basicamente uma ficcionalização à volta da morte do JFK. E aquilo está muito bem feito, e o Verneuil era um homem da indústria. E eu acho que é engraçado tu pegares nesse exemplo do Lewis Gilbert, porque ele só realizou 3 James Bond, penso eu. Sendo que um deles, infelizmente, foi o Moonraker. Eu digo infelizmente, há muita gente que defende esse filme. Moonraker. Mas... O que eu não gosto do Moonraker são aqueles double takes com os pombos e com vários animais. Vamos pôr esse de parte. Se nós pegarmos no You Only Live Twice e no The Spy Who Loved Me, que ele realizou, eu penso que eles foram buscar o Lewis Gilbert quando de repente quiseram, tanto com o Sean Connery como mais tarde depois com o Roger Moore, eles quiseram injetar a série de alguma vitalidade e portanto é curioso tu falares nesse estilo visual dele. E o Moonraker está cheio de vitalidade, apesar de tudo. Tem no Moonraker aquela perseguição em Veneza, não é? Nas gôndolas. Eu acho e é no Moonraker que ele vai tentar a reentrada, não é? Sim. I think he's attempting re-entry. E tem dos melhores vilões para mim, que é o Louis Drax, que é fantástico. Mas continuando nesta coisa de ser um realizador de filmes de James Bond, lanço a pergunta aos dois: vocês acham que esses realizadores hoje, se calhar é uma pergunta de resposta óbvia, mas acham que esses realizadores hoje, a maior parte das pessoas olha só para aquilo que eles fizeram do 007 e esquecem tudo o resto? Bom, eu diria que sim, e diria que foi esse o motor mesmo desta conversa. Ou pelo menos na minha relação com eles, foi mesmo esta ideia do deixa cá ver o que é que eles fizeram. Eu não. É assim, eu hoje posso discutir alguns filmes que eu sei que eles fizeram, mas que eu não vi. Vi muito pouco daquilo que eles fizeram extra. E penso que dos títulos mais sonantes, o Alfie talvez fosse um daqueles que nós sabemos normalmente que foi feito pelo Lewis Gilbert, que também é realizador de James Bond. Mas o Guy Hamilton tem uns títulos curiosos já de guerra. Ou estás a falar? Não, o Terence Young tem um que é o Triple Cross. Bem, e o Terence Young, desculpa, tem aquele Inchon, não é, que foi um fiasco tão descomunal que toda a gente sabe. Esse tem laços com o Red Sun. Ok. Mas o Guy Hamilton, e agora lanço-te esta pergunta, porque o Harry Saltzman, um dos produtores do Bond, tem aqui uma ligação também. Ou seja, o The Ipcress File do Sidney Furie tem um estilo muito particular. É um filme bastante, passa a redundância, estilizado. Sim. E quer ser uma antítese do Bond em certas coisas. Exatamente. E depois, quem é que eles vão buscar para fazer o segundo filme? O Guy Hamilton. Exatamente. E agora, eu ainda não vi o Funeral in Berlin, mas como é que relacionas um e o outro em termos de... Porque de certeza que o Guy Hamilton é mais neutro do que o Sidney Furie na realização. É assim, eu já vi os 2 filmes, aliás os 3, há algum tempo, mas o que eu senti é que tanto o primeiro como o segundo funcionavam pelas características. Lá está, o primeiro é mais cerebral, é mais centrado na narrativa de espionagem e em toda a conspiração que está à volta, enquanto que o segundo é um filme mais de ação. Já o terceiro é uma trip de LSD, quer dizer, mais ou menos, não é só porque é demasiado acelerado, quer ser tudo e depois não é grande coisa, que é assinado pelo Ken Russell, se não estou em erro. Acho que também numa tentativa de dar outra roupagem àquela personagem que no $1 Million Brain, que não foi conseguida.
Mas são dois filmes que são muito diferentes e ao mesmo tempo que usam a mesma personagem de formas muito interessantes. Olha, desculpa, deixa-me só aproveitar esta oportunidade para dizer que eu fui às minhas cábulas. Então nós estamos a ignorar o John Glenn. O John Glenn. O John Glenn tem que ser, para mim, tem que ser englobado nesta conversa. Aliás, o John Glenn até é daqueles que passa do... Tal como o Peter Hunt era editor e foi promovido a realizador. Não, mas estava a dizer que há um deles que passa mais para além do... que fez também filmes para o Brosnan, ou estarei em erro. Para o Brosnan? Não. Para o Timothy Dalton. Sim, o John Glenn começa com o Roger Moore e acaba a era Timothy Dalton. Só que quero com isto dizer que quando eu explanei que para mim os realizadores em que eu pensava eram aqueles 3, na realidade queria dizer 4, porque o John Glenn para mim ainda está consolidado nessa safra de realizadores de 007 que não conheço mais lado nenhum. Exato. E agora olhando para a filmografia dele percebe-se que ele não fez grande coisa. Pois é isso. Porque o John Glenn não tem, ou não tinha uma filmografia antes do Bond. Ele não era já um realizador. Não era um realizador estabelecido. Sim. Mas foi realizador Bond, portanto tem que ser considerado, não é? Sim. Certo, sim. Ou seja, ele simplesmente sabia o que a casa gastava e na altura a saga não tinha preocupações demasiado artísticas, nem se queria esticar muito. Aliás, acho que eles só começaram a fazer isso com o Mark Forster e o Quantum of Solace foi o realizador que deu umas pinceladas mais art house. Sim, mas mesmo o Martin Campbell no Casino Royale... Ok, tens a ação bem feita e está tudo no sítio certo. Sim. Mas ainda está tudo, eu não quero dizer muito convencional, mas as coisas não saem muito fora. Mas olha que só mesmo vocês os dois para chamarem artístico ao Quantum of Solace. Hein? Por acaso sou fã do... Olha, era dos poucos... Eu sei, por isso é que eu estou a dizer, só vocês. O Daniel Craig que me faltava e de facto fiquei bastante surpreendido. Acho que é um filme... Aliás, digo-te mais, tenho pena que ele não tivesse continuado com aquela veia. Olha, e eu digo-te mais, é um daqueles filmes que eu já vi 2, 3, 4 vezes e meia hora depois de o ver não me lembro de quase nada do que se passa nesse filme. E eu gosto bastante do Skyfall, só simplesmente tenho pena que tivessem abandonado ali o Quantum of Solace e que tudo o resto fosse um afterthought. Pois, porque é que ele não Pronto, mas atenção, isto não vamos tornar isto numa conversa sobre o mas faz 007. sentido, e aliás faz ainda mais sentido porque hoje estamos a gravar, estamos em outubro e em outubro comemoram-se os 60 anos do primeiro filme de James Bond, portanto nada é por acaso. De resvalar, nada é por acaso, não é? É capaz de resvalar. Foi pensado ao milímetro. Mas estavas a falar do John Glenn, de facto ele não é um realizador que, ao contrário do Lewis Gilbert e do Guy Hamilton e do Terence Young, mas mais eu diria o Guy Hamilton e o Lewis Gilbert, não é um realizador que tu conheças mais nada além do 007. O Águia de Ferro 3, não é? Christopher Columbus de Enigma? Não. Não, isso é do Manuel de Oliveira. Da Discovery. O Enigma bolas, como é que se chama? Que é um filme cheio de ação. Em português é Cristóvão Colombo a Descoberta. Não é será da Discovery? Talvez. É da Discovery. Que foi o projeto concorrente do Ridley Scott, tal como depois certo. Armageddon. Há aquelas coisas que Hollywood lembra-se. Um projeto português também, que é o Centro Comercial Colombo. Exatamente. Foi ali em competição direta. E o Manuel de Oliveira também realizou um bonde. Alguém quer dar sugestões para título? É que agora não quero dizer o mais óbvio. O bonde da minha memória, não. Sem sono para morrer. Eu ia dizer licença para dormir. Mas... Não sejamos assim, não sejamos maus com o Manuel de Oliveira. Eu sei. Ele não está cá para se defender. Certo, eu fui o único que me esforcei de verdade. Vocês só fizeram piadas baratas. Mas só para fechar aqui o tema Manuel de Oliveira, o Cristóvão Colombo Enigma tem o melhor trailer da história do cinema português. É um homem que abre a janela do carro e pergunta a uma senhora: você sabe se foi aqui que nasceu o Cristóvão Colombo? E ela diz: Cristóvão Colombo? Eu nunca ouvi falar, e olha que eu vivo aqui há muito tempo. Brevemente no cinema. Portanto, eu fiquei intrigado. Mas continuando e pegando, eu acho que é o Lewis Gilbert e o Guy Hamilton, além de terem o Lewis Gilbert, o Alfie, etc., também têm filmes de guerra britânicos bastante considerados, como o Cold It Story, que acho que é de um deles, e um de aviões, que agora me está a faltar o nome, mas que é também muito célebre. Olha, eu se calhar não te consigo ajudar, se calhar... Não, estou-me a tentar lembrar. Ok, mas o Guy Hamilton tem aquele filme que... eu na minha infância, na minha veneração do Harrison Ford, tive que ver, e de que hoje lembro-me absolutamente zero, que é o Forced Hand from Neverone, que era
uma sequela Dos canhões, dos canhões de Navarone. Pronto, era só... queria dizer isto. E se calhar é bom, não sei, nunca. Talvez. Eu por acaso ando com algum interesse em revisitar estes filmes de homens em missão na Segunda Guerra Mundial. E porque eu não sei se o filme é bom ou mau, simplesmente não me lembro de nada. E os canhões de Navarone não é do... É do J. Lee Thompson. J. Lee Thompson, é isso. Também uma pessoa que teve aí uma carreira que começou... Vai e vamos falar nele ainda neste episódio. Sim, senhor. Ok, ele está a guardar os trunfos todos. Mas já agora, se quiser, Ele está a guardar os trunfos. Não, é só porque ele depois andou de mão dada com o Bronson. Pois foi. E o Bronson é uma personagem fascinante e que ele nunca... Já percebi porque é que ele está a guardar, é para depois do filme. Mas conta, sim. Não, agora não. Não, ainda estamos nos bônus. Já. Honestamente, diz. Não, eu ainda estava nos... Vocês, imagina, se meterem lado a lado um Bond do Terence Young, eu sei que depende dos Bonds, mas um Bond do Terence Young, um Bond do Guy Hamilton e um Bond do Lewis Gilbert, o que é que vocês tiram daí? Olha, isto, como tu disseste, depende mesmo muito, porque um dos meus favoritos, Sean Connery, é do Lewis Gilbert, que é o You Only Live Twice. Eu sei que isto é polémico. Não é dos clássicos. Se dissesses Diamonds Are Forever, que é bom, sim. Mas e há fãs do filme. Eu tenho uma mais polémica para ti. o Diamonds Are Forever é do Guy Hamilton. Sim. Não é... Ok, eu estou a falar do Lewis Gilbert. Mas okay. eu tenho uma mais polémica para ti. Eu não acho que o Goldfinger seja grande coisa. Eu também acho que não, e acho que até o James Bond é bastante passivo nesse filme. Exato. Mas pronto. E tem dos finais mais ridículos que eu já vi na vida. Epá, é demasiado. Lá o gajo a sair pelo avião como se fosse um balão a perder ar, não. Mas isso é um tema recorrente da série, porque já Sim, no Live and Let Die, tens o Yaphet Kotto a explodir. Mas é do Hamilton? É do Guy Hamilton. É do Guy Hamilton. Quem? Sim. Qual? Então é o Live and Let Die. Die. Ok, Sim. certo. Então pronto, então é a influência Guy Hamilton. São gordinhos a explodirem. Já no caso do Roger Moore, quando chegamos ao filme do Lewis Gilbert, que por acaso até é bastante bem considerado, que foi um regresso à forma, já não é um filme que eu gosto muito. Que é aquele O Spy Who Loved Me, que acaba com uma grande batalha completamente indistinta num petroleiro. Mas eu acho que isso depois torna-se recorrente em alguns dos filmes do Roger Moore, não é? Aquela coisa de vamos até ao vilão e depois quando chegas ao vilão aquilo torna-se menos interessante. Se bem que é pôr pessoas a dispararem umas contra as outras. Se bem que o Spy Who Loved Me, até aí, eu até acho que é dos Bonds do Moore mais consistentes. É talvez o mais distinto visualmente. E aí tu notas logo ali uma mão diferente. Sim. Pelo uso da cor, e eu penso que até ele de repente passa a ser panorâmico, que eu não sei se ele já era... Não, no Live and Let Die não era panorâmico. E eles passam a fazer uso do 2.35 por 1, e é um filme visualmente talvez mais rico, e isso notas, mas não é um filme em última instância totalmente satisfatório. Sim, pelo menos chega àquela parte eu também senti isso. Tiago. Eu acho que os do Terence Young são bastante mais sólidos do que quando, não é? Se fizeres aqui um ramalhete e dos três, acho que os que ficam mais bem servidos são os do Terence Young, são aqueles mais coesos, que têm um bocadinho mais de atrito. O Dr. No também? Sim. Eu acho o Dr. No... Eu hoje em dia, talvez em 1960... Aquilo pode ter tido um impacto gigantesco. Mas eu acho um suporífero enorme o Dr. No, acho. Sim, é um filme que, pronto, é um filme de experiência, não é? Porque ninguém sabia se aquilo ia resultar e foi feito. E ainda não estava lá a fórmula. Exato. Enquanto se calhar eu gosto por isso, porque ainda não estava lá a fórmula. Mas o From Mas por outro lado, não se distingue muito de outros filmes da altura. Exato. Na minha visão. A não ser pelas cenas icónicas, não é? A Ursula Andress, lá está. Aqui pescadinha de rabo na boca. A Ursula Andress. Agora a sair das águas lá de uma praia, já não me lembro onde é que era. Jamaica? Na Jamaica, exatamente. Jamaica, man! Ai, peraí, vamos ser cancelados, não é? Cuidado, António. Ele teve cuidado de não fazer o man, fez o man. Pois foi, fiz mal ainda por cima. Ainda por cima, nem consigo ser polémico, assim ninguém pode fazer nada. O António dá-se bem com toda a gente. Ele tenta, mas eu tento, mas não. Ninguém gosta de mim no fundo. Jamaica, gentleman. Mas é assim, o Dr. No, eu sinto que é mais por ter 2 ou 3 momentos que, de facto, tentaram repetir noutros filmes, às vezes com mais sucesso, outras vezes com menos, que é o James Bond, a introdução da mulher no filme e também a conversa com o vilão,
que é de facto uma das melhores cenas do filme, mas fora isso é um filme muito, muito irregular, e que tu comparas tentando ver o Dr. No e o From Russia With Love um a seguir ao outro, parecem como é que é aquela expressão? Pronto, é uma expressão que é para dizer que são coisas completamente diferentes, mas que é um filme muito mais elegante. Alhos e bugalhos, não. Sim, não é comparar o Rossio com o Rua da Pedra, eu não sei, uma coisa assim. Mas é um filme muito mais elegante, muito mais pensado, muito mais matreiro em algumas coisas, e para mim deve ser o meu preferido com o Skyfall, da série toda. Já tiveste um filme para te preparar, agora no segundo já sabes onde é que as coisas vão encaixar e já tens mais latitude para Exato. Sim, mas não é por isso que o primeiro poderia ter sido melhor, poderia. Certo. Eu se calhar estou só encantado pelas origens do primeiro e ainda gosto bastante do filme. E é um filme curioso, eu acho que é assim, para quem gosta ou não de James Bond, em 1962 acontecem duas coisas que são fundamentais para toda a década, que é o aparecimento dos Beatles, ou o lançamento do primeiro single dos Beatles, e o lançamento do primeiro James Bond. A partir daí, tanto a música como o cinema acabam por mudar de alguma forma, nem que seja no tipo de temas que são abordados, não é? E toda a paranoia da Guerra Fria e etc. Mas acho que o Dr. No, acho que concordas comigo, António, não é uma coisa muito consistente. Ok, então vocês estão juntos. Em retrospectiva não é. Então dividimos assim o Rui. Tu ficas com ele para não gostar do Dr. No, eu fico com ele para gostar do Quantum of Solace. Pode ser? Pode ser. Vamos embora. Devido à história disso. Kramer versus Kramer do 3G e companhia. É uma solução como aquele juiz que divide. É o Salomão, não é? O Salomão, que quer dividir a criança. E depois diz: não, eu quero ficar com ela toda. Tu é que és a mãe. Eu sinto é que eles também. Parodiado no episódio do Seinfeld, que é uma bicicleta entre o Kramer e o Seinfeld, acho eu, e o Newman diz que para dividir, e o Kramer diz: não, para isso não é preciso. Ele, então és tu que deves ficar com a bicicleta. Pronto, enfim. Não, a 3 já é a companhia, é por isso que vocês veem isto. Exato. Quem é que viste? Mas ias a dizer, Tiago? Eu não quero estar aqui a achincalhar os senhores. Os senhores? Podes-me tratar por tu. Não. A ti eu trato com desprezo e ódio. Muita tensão e passivo-agressividade. António. Estamos a... Estás a brincar, certo? Olha, mais esforço nas tuas performances. Mas acho que eles também foram escolhidos por não serem realizadores com um olho visual por aí além. Mas eram realizadores consistentes. Consistentes, não é? É isso. Tu olhas para o Louis Gilbert e ele fez filmes policiais, fez filmes de guerra. Mas tu não queres abanar ali demasiado o barco. Achas que é a fórmula atual da Marvel, que é realizadores competentes, mas que nós podemos ainda moldar e que não vão ter 100% da palavra final? Okay. Sim, aquela história da Lucrécia Martel, não é? Que ela foi convidada para realizar a Black Widow. Sério? E eles disseram-lhe... E ela disse, olha, mas cenas de ação não é a minha praia. E os executivos da Disney disseram, não se preocupe, nós tratamos disso. Exato, elas aparecem feitas. Exatamente. Acho que eles se calhar conseguem ser um bocadinho mais subtis e têm um bocadinho mais de poder do que... Está tudo bem? Sim, estava só a bloquear isto. Continua. Porque não estava naquela... Não estava bloqueado. Continua espírito em fazer chamar a atenção para aquilo que não precisa de ser chamado a atenção. Continua. São os momentos que fazem este programa... Tiago, a seguir dá o telejornal. Temos de continuar. Ainda tenho que ir ver um filme, fazer um podcast. Sempre a chamar a atenção para aquilo que não deves, não é? Continua, vá lá. Não sei o que é que estava a dizer. A Lucrécia Martel blá blá blá, mas isso... E boa comparação. Não, pronto. E assim se calhar perdeu uma grande ideia. Mas eu não sinto que o Louis Gilbert fosse essa pessoa, porque ele já tinha uma carreira mesmo muito consolidada, percebes? Não foi uma pessoa que fez um ou outro filme independente que vai ser agarrada para aqui porque vai ter a bolinha baixa. Parece-me ser uma pessoa que conhecia bem o sistema, a indústria britânica de cinema, e que pareceu ser uma mais-valia por causa disso, pelos seus conhecimentos e também, lá está, por saber trabalhar a favor de alguns constrangimentos de produção, de orçamento, etc. Certo. Eu tenho a certeza fazer um trabalho bem feito, dentro do tempo. Dentro do tempo, era aí que eu ia pegar. Eu tenho a certeza que eles eram bastante bons a cumprir calendários. Pois. Senão o Broccoli e o Saltzman tinham ficado feitos sem brócolis e sal. Já faltava, ou melhor, já bastava o Sean Connery ser difícil para eles, não é? Exato. Logo desde o segundo filme ao terceiro em diante, que ele não queria estar lá. Pois. Mas
É assim... Que veio do Terence Young. Ou pelo menos eles já tinham trabalhado juntos antes do Dr. No, num filme chamado Action of the Tiger. E foi o Terence Young que recomendou, foi isso? Não tenho certeza. Ok, mas o que eu ia dizer é que, e isto deve ser verdade para todos os realizadores que têm uma longa carreira, eles não acabaram propriamente as carreiras em alta, não é? Eu tenho que falar aqui... Eu tenho que falar aqui, eu dou um exemplo e depois vocês calhar têm outros exemplos melhores do que o meu. O Gilbert acho que foi o que acabou melhor a carreira. Melhor, talvez. Sim. Eu lembro que ele nos anos 80 ainda teve ali a Shirley Valentine, que eu lembro-me de se ter nomeações a Oscar. Sim, e o Educating Rita que estávamos a falar há bocadinho também é um filme. Agora, eu tive, para esta conversa, mas não só, foi uma desculpa para ver finalmente o Remo Williams, não é? O filme do Guy Hamilton. Já andavas a querer... Não, o Remo Williams é um daqueles filmes que eu reconheço o póster desde que sou miúdo. E tenho quase tipo flashbacks quando os vejo e nunca o tinha visto. E apercebi-me, olha, agora é a oportunidade para ver este filme. E é curioso porque os produtores estavam a querer lançar um franchise ao estilo do James Bond. Eles chamavam-lhe o James Bond do colarinho azul, não é? Do homem trabalhador. E que é melhor do que o Fred Ward para colorinho azul. E que é melhor do que o Fred Ward. E por tudo isso fui ver. E quer dizer, o filme... Se calhar o melhor que se pode dizer do Remo Williams é que é tão bom ou tão mau como um mediano James Bond, não é? Então não é assim tão... Estaria à altura... que fosse uma coisa terrível. Não, estaria à altura, por exemplo, de um Never Say Never Again, por exemplo, que é o James Bond não oficial. Tem lá algumas coisas tolas, bastante tolas. É extremamente ofensivo hoje em dia, porque tem um ator americano a fazer de coreano com maquilhagem nomeada ao Oscar, curiosamente. Mas isso nos anos 80 já seria um bocadinho problemático, ou não? Não. Parece que não, e depois é engraçado porque há uma cena que eu até partilhei umas fotos no Facebook, muito engraçada, em que o senhor coreano é chauvinista, dizendo que as mulheres só deviam servir para fazer filhos, e a resposta do Remo Williams é: não ligues, ele é coreano, ele fala sempre assim, e portanto consegue ofender assim a torto e direito numa só cena. Mas pronto, se quisermos ignorar isso e colocar o objeto no seu tempo, ainda assim é um filme... Não é nada extraordinário. Tem uma outra cena de ação filmada na Estátua da Liberdade que na altura estava em obras e eles aproveitaram aquelas construções que eles fazem para... Mas o Remo Williams foi realizado por qual deles? Desculpa, pelo Guy Hamilton. Portanto, eles foram buscar o Guy Hamilton e foram buscar um argumentista que tinha escrito para James Bond, que eu agora está-me a escapar o nome dele. Não, é o que escreveu, acho eu, Moonraker e um ou outro título. E portanto eles foram mesmo buscar elementos. Olha, tenho aqui este gajo que escreveu alguns James Bonds, tenho aqui o Guy Hamilton, um dos maiores realizadores de James Bond, e tentaram fazer aqui uma nova série que depois não teve sucesso mas na verdade teve uma sequela em TV com outros atores e portanto não... Mas já agora, eu sei que não devíamos estar a falar tanto do James Bond, mas eu acho isto curioso, porque as pessoas... Eu sempre ouvi dizer que os filmes do Roger Moore são piores porque não se levam a sério. Mas eu prefiro muito mais o humor não acidental do Roger Moore, que tem a sequência das gôndolas, não é? E tem ele vestido de palhaço no... não sei em qual, mas é no deles, Octopussy. No Octopussy, do que aquilo que se calhar supostamente seria uma coisa para levar mais a sério, como no Sean Connery da cena do Goldfinger, porque é demasiado. Eu prefiro o humor assumido do Roger Moore, porque funciona, porque é humor de propósito e funciona, do que uma coisa que era supostamente para levar mais ou menos a sério e que hoje é um bocadinho ridícula. Eu compreendo o teu ponto de vista e eu até estava capaz de concordar, mas para mim, vem sempre um mas para mim, os filmes que eu acabo a gostar mais e a achar melhores filmes são os sérios, e eu digo isto mas isso eu também. No Roger Moore, na era Roger Moore, o meu favorito é o Missão Ultra Secreta. Sim, também. Que é aquele que de repente eles dizem... É o For Your Eyes Only, desculpa. Exatamente. Em que ele começa com ele a visitar a câmara da Sra. Bond. É o que tem a banda sonora do Bill Conti. Podemos perdoar isso. Mas a verdade é que foi depois do Moonraker, vamos lá, se calhar...
escalar novamente isto até à Terra, não é? Porque era suposto For Your Eyes Only ser a seguir ao The Spy Who Loved Me. O Moonraker não é com o sucesso do Star Wars, é que o Broccoli foi lá, oi, espera aí, há aqui qualquer coisa. Mas nota-se nitidamente a mudança de tom do, epá, pera, vamos tornar isto um bocadinho mais realista só. Mas eu também acho, se fizer um ranking, os mais a sério são os que eu gosto mais. Mas eu não consigo deixar de achar graça também aos humorísticos, porque está conseguido, não é uma coisa que tenha envelhecido mal. A exceção ao que tu dizes. A coisa que envelheceu mal foi o Roger Moore. Sim, exato. Não, sim. E aquele pirulito quando o carro dá a volta, não é? Sim, certo, Isso aí é um passinho demais, não é? Sim, verdade. Se bem que... E com o Sheriff Buford, que por acaso está de férias e encontra o James Bond outra vez. Exatamente. Se por acaso estás a falar do envelhecimento do Roger Moore no A View to a Kill, deixa-me só dizer que a música dos Duran Duran é... Mas o A View to a Kill é demasiado. É demasiado. Não, mas ele estava tão velho que ele dorme com a nossa heroína, mas vestido praticamente, e de manhã faz-lhe uns ovos mexidos. Portanto, era o máximo que era o máximo. Ele já sentia velho para o papel já antes do A View to a Kill. Sim, de certeza. Mas podiam ter jogado a favor disso, não é? Podiam, é que os papéis não foram escritos. Podiam ter feito. Mudaram a idade do Roger Moore. Podiam ter feito o Dark Knight do James Bond, não era? Basicamente. Certo. Eles simplesmente. O guião já estava assim, ok, pronto, vamos ignorar a idade. Ainda a falar no Bond preferido, o Tarantino e o Roger Avery, agora no podcast deles, no Video Archive. E se acham que o nosso programa é grande, vão ouvir o podcast do Tarantino e do Roger Avery. Mas é o Tarantino e o Roger Avery. Sim, eu não posso falar que eu faço universos paralelos, não é? Ninguém tem de saber. Ele estava a falar sério. Eles dizem uma coisa muito acertada, que é ou seja, tu que nasceste nos anos 90, o teu Bond vai ser provavelmente o Pierce Brosnan. Não, é o Daniel Craig ou o Sean Connery. Cada era tem o seu Bond, cada geração tem o seu Bond. Sim, mas o Pierce Brosnan, quando era mais novo, foi o primeiro contacto que tive com o James Bond, foi com ele e não gostei muito. A sério, é que para mim... E ainda por cima foi com o Die Another Day, o Tomorrow Never Dies e o outro, o World Is Not Enough. Só recentemente é que veio o GoldenEye. É que para mim a imagem de James Bond é o Pierce Brosnan, porque foi para com ele que eu cresci e que o vi em todo lado. Ou seja, 007, Pierce Brosnan. Tipo, em videojogos, em capas de revista. Mas olha, o Rui vê depois em retrospectiva e pode ter uma opinião diferente. Mas eu consigo compreender de onde é que eles vêm, porque eu também me lembro, a minha primeira recordação de James Bond foi o A View to a Kill. E eu nem sequer o vi no cinema, acabei por só ver na televisão. Sim. E depois, quando descobri que havia o Sean Connery, para mim não era... o Roger Moore não é original. Para mim era, há outro. Porque o Roger Moore era aquele que eu conhecia. Mas eu percebo essa memória, só que eu senti mais James Bond quando apanhava os filmes do Sean Connery a dar na SIC e apanhava um bocado ao outro, sentia mais que aquilo era o James Bond do que o Pierce Brosnan, apesar de, na altura, eu lembro-me perfeitamente de um cinema ao pé de casa estar decorado com os pósteres a fingir que era gelo do Die Another Day, lembro-me disso perfeitamente. Sim. Mas para mim a imagem, aquilo era muito mais, o Sean Connery no meu imaginário marcou muito mais do que o Pierce Brosnan. O que é curioso até porque o Pierce Brosnan se calhar tem a figura mais apropriada àquilo que era o James Bond de origem. Verdade. Mas acabámos a falar de James Bond. Sim, é verdade. mas voltando só à vaca fria, portanto, aos realizadores do James Bond, falámos dos mais antigos, mas acho também importante falar dos mais recentes e de como a coisa às vezes pode dar para o torto. No caso do Sam Mendes, por exemplo, correu muito bem com o Skyfall, não correu assim tão bem com o Spectre. Sim. O que é que terá acontecido ali? O Spectre é uma coisa estranhíssima, porque basicamente eles parece que encontraram a fórmula com o Martin Campbell e depois com o Sam Mendes no primeiro filme que ele fez, que foi o Skyfall, e de repente foi, e se nós agora tentássemos voltar um bocadinho ao James Bond ridículo do passado? Sim, exato. E parece que estragaram a fórmula. Mas querendo ser sério, levante-se a sério à mesma. E eu acho que é isso que não funciona, respondendo à tua pergunta. Esse chocar de exatamente. Que é o Daniel Craig a dizer, não te preocupes, está tudo bem. Eles saltam e está um colchão lá em baixo, esse tipo de coisas, não é? Aquela história podia se calhar palhaçada, não é? Um bocadinho de outro tipo de leveza. E o filme leva-se tão a sério. Mas depois tem todas as coisas ridículas que os filmes do Roger Moore são criticados
justificados e eu acho que é esse... Quando eles tiveram novamente os direitos Do Blofeld. sim, do Blofeld e todas as personagens que não conseguiram... Ficaram golosos. Sim, ficaram com o frango ao salto. E além de que hoje em dia toda a gente tem que ser irmão de alguém para as histórias terem impacto. Essa não é? construção era o que eu estava a dizer. Quando eu tenho pena que eles não tivessem continuado com o Quantum of Solace, é essa perspectiva com mais atrito que é ali apresentada nesses dois filmes, que depois é completamente abandonada. No Spectre, quando eles ganham os direitos novamente, Sim. e de repente, como já estás na era de construir universos à la Marvel, que de repente temos de fazer isso com Bond e temos de meter aqui novelos e esticar o cordel. Aliás, Bond e Blofeld são irmãos e são ambos netos do Imperador, se não me engano. Mas apesar disso, eu devo dizer que a gula não foi de toda injustificada, porque acho que as cenas do Blofeld com o Bond no No Time to Die são muito boas. Aquela espécie de silêncio dos inocentes da loja dos presentes funciona. Mas é isso, eu já viste melhor no silêncio dos inocentes. Certo. Está bem, mas já viste que muitas coisas melhor, só por comeres presunto que não é ibérico, não deixa de ser presunto. Eu acho que isso também nos leva a um problema que é completamente diferente e que extravasa aqui um bocado o âmbito, que é, eu acho que os Estados Unidos não sabem o que fazer com o Christoph Waltz. Porque ele apareceu na cena a ganhar um Oscar num filme do Tarantino e o Tarantino sabe o que fazer com ele, mas de repente o Christoph Waltz, que é um ator descomunal, ele não encaixa nos projetos em que o tentam. Mais ou menos, o Deus da Carnificina resulta. Resulta. Certo, mas ainda assim... É claro que aquele filme que ele realizou não me parece... Ainda assim ele aparece normalmente como vilão, não é? De filmes... Walter Hill fez agora um filme com ele. Não é vilão? Não sei se é vilão. Pronto, mas já anda por aí, não já? Já Possivelmente vai ser. Mas pronto, mas isso aí é outra São conversa. outros 500. Então, mas volta... Vai. Não. Era pegar nesta questão de, será que um realizador de Bond hoje está sujeito... Aliás, isto se calhar não é uma questão, é uma constatação de um facto. O realizador de Bond hoje está sujeito a muito mais pressões do que um realizador de Bond no passado. Mas um realizador de Bond hoje é um realizador super conceituado. Exato. Não, o Cary Fukunaga não era conceituado como realizador, era como criador de televisão. Mas o estatuto está lá. Mas mesmo que não seja conceituado... considerável. E mesmo que não seja conceituado, acho que a ideia hoje é, vamos pegar em alguém que esteja na mó de cima... E essa pessoa vai fazer um James Bond. Em vez de ser, temos aqui... Eu disse que não ia usar a palavra tarefeiro, portanto eu agora gosto mais da palavra serviçal. Em vez de termos aqui um serviçal, vamos buscar alguém que esteja na berra e vai fazer... E o Fukunaga podia não estar na berra em termos de filmes, mas o True Detective... E a Phoebe Waller-Bridge a escrever e não sei o quê. Aquilo assim, a dar um lamiré. Agora, a minha pergunta. Ou seja, de realizadores atuais... Quem é que poderá ser o próximo? Não é o próximo. Em vez de termos o Mark Forster, o Sam Mendes, o Cary Fukunaga, qual seria o equivalente de um Terence Young ou de um Guy Hamilton ou de um Lewis Gilbert para os Craigs? Lionel Vieira, não sei. Não sei, porque o cinema de indústria que havia nos anos 50, 60 não é o que existe hoje. Certo. Ou então a resposta é qualquer realizador que tenha trabalhado com a Marvel. Pois. Porque esses é que são aqueles que... desculpem-me. Eu agora se calhar vou ganhar bastante ódio, mas eles vendem de certa forma a sua alma ao diabo por um cheque, porque sim. Nenhum realizador aceita um filme da Marvel sabendo que vai fazer um filme dele. E é malta que... Exceto o James Gunn. Exceto o James Gunn. Mas o James Gunn também não é um realizador, aliás... nem o Edgar Wright conseguiu. Sim, não é? mas aliás eu até retiro o que disse, porque eu sinto que vendo o Suicide Squad do James Gunn é muito mais autêntico do que os Guardiões da Galáxia. Eu se calhar não sou assim tão fã de James Gunn como todo o resto do mundo. Mas os Guardiões o Suicide Squad dele tem um humor e tem uma dinâmica que é muito diferente é mais adulta, não é? É mais dele. Sim. Vai beber muito da tropa. Se bem que os Guardiões da Galáxia funciona a nível de humor e marca a diferença dos filmes da Marvel. Temos a nossa produtora está a olhar para mim a acenar porque ela é grande fã dos Guardiões da Galáxia. Sinto que é um bocadinho diferente de todos os outros filmes da Marvel. Eu gosto como já é a nossa produtora. Sim, não houve qualquer pergunta, não houve. Queres ser a nossa produtora? Isto é assim. Mas Olá, tu dizes Filipe. isso, mas se calhar não viste o Guardiões da Galáxia 2, não é? Ainda não vi. Ok, ainda não vi. então reserva a tua opinião para depois ver essa... Eu... Não, ok, tá, bem. Pausa estranha. Não faz mal.
Se calhar a malta responsável pelos John Wicks Epá, não. Não, estou a dizer o equivalente. Eu não estou a dizer. Epá, que horror, não. Rui, escolhe Meu os Deus. realizadores, só estou a dizer. Não, mas a questão é que os John Wick são... É demasiado, quer dizer... Isso até é outra vaga, não é? É mais que é canon. a vaga da malta dos stunts que agora está a ir para trás da câmara. Sim, como Foi o tipo do Bullet Train também, não é? Então, mas isso- O do Bullet Train, que acho que é o mesmo. É o duplo do Brad Pitt e que é o mesmo realizador E este filme de vampiros também que estreou na Netflix agora, com o Jamie Foxx. Também é um ex-stunt coordinator Olha, que passou... Então, mas isso- deixa-me dizer-te um bom realizador que eu adorava ver a fazer Deixa o homem Bond. falar! Um bom realizador que eu adorava ver um Bond é o realizador do The Raid. Eu gostava muito de ver esse tipo a fazer um... Ok. O Gary, O Gareth- não sei quê. Gareth Evans. é Gareth isso. Evans. Sim. Olha, ou porque não o Danny Boyle? Por exemplo. Digo eu. Ele supostamente, isto se calhar aqui é um spoiler do último 007, mas já devem saber, mas supostamente eu ouvi um rumor de que ele tinha saído do filme porque queria que o James Bond morresse e os produtores não queriam. Pois, isso nunca vai acontecer, Rui. Isso nunca vai acontecer. Depois no fim perceberam, não Mas se olha, calhar. vamos deixar o Tiago falar. Ele tem... Desculpa. Mas esse ponto em que tu pegas, António, é muito bem pegado. Porque era aí. Muito obrigado. Fim de spoiler também, não sei se já nota estas coisas. Era esse o paralelismo que eu queria fazer. Que era, tens o John Glenn, que é alguém que está com outra função principal, que depois é premiado com a cadeira de realizador. E o mesmo acontece com a equipa que estava atrás do John Wick. Eu não quero ser presunçoso, mas antes promovia-se malta que sabia da linguagem do cinema, não é? A edição, a montagem. Agora é gente que sabe dar sarrafada, não é? Pois é Quer isso. dizer, também depende do tipo de cinema que tu queres ver, não é? Claro, Talvez. também estou a acompanhar onde Mas eu sei- eles deixaram o Bond no Casino Royale e o tipo de... Olha o realizador do Nobody com Epá, o detestei, Bob... detestei o Nobody. certo. Então, mas Como é que também ele chama? tem pedigree John Como é Wick que, aí. como é que se chama o Pois Saul tem, Goodman? detestei isso. O Saul Goodman, pronto, agora... O Bob Odenkirk. O Bob Odenkirk, ok. exatamente. Já que estavas à procura de Eu gostei do um- filme. É não pá, gostaste? detestei. Eu pensava que ia haver algo diferente do John Wick e não vi nada Mas que não está muito fosse. mais bem concebido do que o John Wick. Não vou discutir. Aquela vamos. cena no autocarro... Bom, enfim. Não vou discutir Então, níveis de cocó. Pessoal, vamos voltar ao Bond. O raciocínio. E aqui montes de gente já unsubscribe. O Bond, sim. Sim, o Bond. Anos 90. Estávamos a falar disso. É verdade, sim. O raciocínio foi o mesmo. Qual raciocínio, desculpa? Dos realizadores escolhidos. Sim. De repente há aqui uma ruptura. O John Glenn já não faz mais nada. Tens o Martin Campbell, que estabelece o tom para os anos 90, e logo a seguir eles metem 3 realizadores diferentes, competentes, mas que não são nomes sonantes, são nomes responsáveis, não é? O Roger Spottiswoode, o Michael Apted e o Lee Tamahori, cujos moldes são bastante parecidos a um Terence Young, Guy Hamilton. Mas não, porque não tem o arca... É que tu estás a esquecer que o Louis Gilbert, por exemplo, ele não era só o facto de ser um realizador de género. Ele era um realizador muito, muito competente. Não era uma pessoa que Eu fez... acho que o Rui gosta muito do Lewis Gilbert. Não, é porque Mas- de facto ele fez 2 ou 3 filmes que são bastante bons. Eu acho que o Alfie é um grande filme que mas ultimamente perdeu-se um bocadinho. Mas eu ainda assim estou com Ok, se calhar não estou tanto com o o Lee Tiago. Tamahori, mas o Roger Spottiswoode e o Michael Apted Sim, acho que entram... sim. Agora, nesse- é curioso eu que as gosto- carreiras deles não fizeram assim depois do eu James sei, Bond, não é? Sempre a Mas descer. o Lee Tamahori tem um filme muito fixe, que é o Mulholland Falls, que é com o Nick Nolte e a Jennifer Connelly, que é um neo-noir bastante Bom, ok. bom. Sim. Certo. Eu nunca ouvi ninguém falar bem desse filme, mas também nunca conheci sério? ninguém que o Mas- tivesse visto. Mas o Martin Campbell, quando fez o GoldenEye, também não era o Martin Campbell que fez o Casino Royale. Mas ele já tinha também o Edge of Darkness. lá Mas era atrás, televisão, não era? lá está. Sim. Ele Mas- esteve envolvido. aliás, querem saber aqui Vai. uma pequena... Não é trivia, mas é engraçado. Mas o Little Weapon, a banda sonora, foi feita... aliás, o filme foi montado tendo como referência a banda sonora do Edge of Darkness. E em 2010, o Martin Campbell faz um remake da série em filme com quem? Com o Mel Gibson. Pronto, a vida dá toda uma volta. Sim, e entretanto, sério? entre o Edge of Darkness e o outro Edge of Darkness, o Michael Kamen fez a banda sonora do License to Kill.
Pois, exatamente. Portanto, Está tudo ligado, lá. é o universo. Bom, enfim, não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Entretanto, houve aqui um corte, mas não houve censura. Foi A estragar a ilusão. a estragar a ilusão. Aliás, eu não sei como é que o Roger Donaldson não fez um ponto. Pois, verdade. Ou, eu acho que estamos aqui a esquecer um Como é que não fez um quê? realizador- Desculpa. Como é que não fez um Bond? Um Bond, um James Bond. E não fez? Não, pois não. Se calhar fez um James Bond, mas isso é outra história. Foi o Roger Spottiswoode. Eu confundo esses dois. Então não diz já o nome do homem aqui dos outros. Não, mas eu confundo o Spottiswoode e o Donald. Mas um realizador que eu também faria tudo para fazer um Bond é o John McTiernan. Isso é que também seria. Não, eu faria tudo para ele fazer um filme. Mas, supostamente vai fazer um filme, supostamente já está tudo encaminhado. Farias tudo. Tudo, talvez não. Vê o Rollerball só. É a única coisa que tem de acontecer. É pá, isto acontece a todos, vá lá. Eu sei. Bom, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Quer dizer, em depois fez o relação a este Basic tema. também, mas pronto. É, o Basic. Há quem diga que é uma obra-prima. Desculpa. Não sei, eu nunca vi o Basic, mas vi o Cast Thomas Crown e acho que é melhor que o original, o remake Aí do John está McTiernan. palavras bastante controversas. Escrevam. Não é assim tão Nós não temos controverso. e-mail, pois não. Mas é assim tão controverso. O Thomas Crown é fair original. Não é só muito... porque há quem não veja sequer remakes porque que é uma posição que eu também não compreendo, mas normalmente dizer que um remake é melhor que o original, essa é uma coisa. Imagina que é uma pessoa que tem um póster do Scarface dos anos 80 no quarto. Ou The Thing, do John Carpenter Pois, também, ou A Mosca, que é sempre os dois que eu vou buscar pelo menos. Exato. Agora podia usar esse também. Ou se calhar até podemos ir mais atrás, porque o Relíquia Macabra também já é um remake, Certo. o Maltese Falcon. Mas só para terminar, o Louis Gilbert, Guy Hamilton e o John Glenn, eu diria que os dois primeiros, de facto, há muito para descobrir dos dois. O Cold It Story parece-me um filme muito interessante. O Sink da Bismarck, do Louis Gilbert, é um bom filme sobre a história real do afundamento do Bismarck na Segunda Guerra Mundial. E lá está, Acho que o trocaste Alfie. o John Glenn por... Acho que meteste aí o John Glenn e Não, suposto, ele era suposto que ele agora vai introduzir o Terence Young. Sim, era isso que eu queria dizer, Terence Young, sim, exatamente. Não, mas troquei. Trocaste. O Tiago tem razão. Eu pensei que estavas a despachar estes para introduzir o Terence Não, Young. e há outro filme que é do Guy Hamilton, se não estou em erro, que é o The Good Die Young, que me parece muito interessante, e o Cast a Dark Shadow também. Mas agora vamos falar do Terence Young. A Morte no Nilo é do Guy Hamilton? É do Guy Hamilton também. É verdade, sim. Mas parece que, ou seja, tanto nesse como no Morte ao Sol. no Icarus File, que ele está a substituir alguém. Não é? Tens o Sidney Fury e tens. Olha, dois Sidneys. Não, Sidney Fury e não é o Sidney Lumet. não é o Icarus File, o Funeral em Berlim. Eu sei, estou a dizer que ele pega no filme do Lumet e depois no Icarus File e tens o Guy Hamilton para atenuar e para fazer. Sim, para mas também- levar aquilo a um ponto mais Mas o seguro. Crime do Expresso do Oriente do Lumet e a Morte no Nilo com o Peter Ustinov não eram supostamente uma série, É assim, não é? eram dos mesmos produtores, só Sim. que a partir do momento em que tens outro ator, acaba... O Peter Ustinov é que fez uma série ele próprio, não é? Porque são 2 filmes para cinema, mais 3 para televisão, como o Poirot. Mas de certa forma os produtores eram os mesmos, portanto eles encaravam aquilo como uma série, só que quando mudas realizador, mudas ator, não se pode olhar para aquilo como uma sequela, mas sim, uma adaptação de um livro ao lado, não é? Mas já agora, então, pegando no Terence Young, o Terence Young é o realizador do filme que vamos falar hoje, Sol Vermelho, Red Sun, de 1971, se não estou em erro. É um filme... Quando estávamos a vir para aqui, magicámos a melhor forma de introduzir este filme, que é como se fosse uma anedota, um americano, um japonês e um francês entram num bar e saem a asneira. Não, num comboio neste caso. Num comboio, neste caso. É um filme que junta Alain Delon, francês, Charles Bronson, norte-americano, e o japonês Toshiro Mifune. O que mais me surpreendeu neste filme, honestamente, foi o facto de ouvir o Toshiro Mifune a falar inglês. Porque ele no Grand Prix foi dobrado e no L in the Pacific do John Boorman Não fala sequer. Eu pensava mesmo que ele não ia falar. E ele deve ter aprendido as linhas foneticamente, porque eu acho que ele não falava inglês quando filmou isto. E é por isso que o excerto que... Basicamente a história são ladrões... Sim, o excerto dá para perceber um bocadinho da história, mas basicamente o Charles Bronson e o Alain Delon faziam parte do mesmo grupo de malfeitores e o Alain Delon decidiu lixar o parceiro e ao mesmo tempo também há um embaixador japonês que está a caminho de Washington num comboio e acontece o momento em que vemos pela primeira vez o Toshiro Mifune a falar inglês e é esse o momento que escolhi para este excerto que faz aqui a divisão do episódio. Portanto, fiquem com ele. Agora. I ask for your name.
In New Orleans, I've shot men who didn't like the cards I dealt them. So why? I tell you my name. What good is it to you? I intend to find you. I intend to see you dead. I get the impression that until today you've never seen a man killed by one of these. Come. Sword. We all die the same way. Foi muito giro, não foi? Foi muito giro. Gosto muito deste clipe. Vamos à vaca fria perguntar o que é que acharam deste filme. Eu acho que é um filme muito curioso, mas queria saber a vossa opinião, António. Então, também eu fui. Também fui eu que escolhi este filme quando escolhi o tema, porque este era um filme que também estava refundido na memória de ter visto em miúdo. E se calhar as minhas opiniões hoje vão ser muito parecidas com aquelas que tenho. Ou que tinha, ou da memória que tinha. Até porque visto. E esqueci-me de dizer a Ursula Andress também, sueca, não é? Ela é americana ou sueca. E já agora, uma produção para aí espanhola, italiana e filmada em Espanha por um inglês, portanto, isto nunca mais acaba, não é? Exatamente. Vai aqui uma sorda, hein? Mas estava a dizer, tiveste uma experiência parecida com a da infância, viste o filme em 4x3. Vi o filme em 4x3, exatamente. Olha, até nisso. Não, mas uma das coisas... com cuecas de botão, mas pijamas tem aqui atrás a comer papa Cerelac. Enfim, eu acho que o maior ponto de interesse deste filme tem mesmo a ver com esta coisa de termos um western com um samurai, não é? Exato. Que é uma combinação, eu penso que inédita, ou se calhar até há outros filmes, alguém me corrigirá, mas eu pelo menos nunca vi. Eu nem sei se havia samurais ainda, não sei. Aliás, o filme aponta mesmo para um fim de uma era. Exatamente, ele queixa-se, ele lamenta-se. Pronto, é a parte mais interessante do filme. Pronto, porque há o choque de culturas, não é? Exato. Há o choque de culturas e há esta coisa de, num país novo, em que cada um mete a mão àquilo que pode, não é? Nem que seja roubando. E por outro lado temos ali os samurais que dedicam a vida a um mestre e que ainda subscrevem coisas como honra e sacrifício, não é? Sem questionarem, sim. E conceitos que, neste caso, o Charles Bronson e muito menos o Alain Delon, sim, que é um sanguinário sem escrúpulos, que não compreendem. E eu penso que o filme começa por ser muito interessante nesse aspecto. Agora é assim, eu volto às queixas que fazia do Terence Young. Eu acho que ele é um serviçal, pelo menos neste filme parece-me um serviçal. O filme não tem propriamente nenhuma construção, nenhuma cena em que consiga embutir o filme de tensão ou de algum interesse, muito mais do que só ser descritivo. E eu que nem sequer, deixa-me só, eu que nem sequer costumo notar muito a edição, porque não tenho o cérebro configurado para isso. Achei este filme mal editado em certas circunstâncias. Posto isto, eu gosto do filme. Mas porquê é que dizes que ele é mal montado em certas... Houve sequências em que a combinação de cenas... A geografia estava... Sim, ou então, portanto, a duração de um determinado insert e a forma como transitava entre cena deixavam-me assim um bocado... Se calhar podem ter sido reshoots feitas posteriormente. Ou tentativa de corrigir algum problema. Eu estou a falar nomeadamente no assalto ao comboio. O Terence Young não é muito subtil na realização. E não é muito coerente também, se calhar. Muito coerente. Pronto, pelo menos no uso do espaço, sim. Isto tudo para dizer que, apesar de tudo isto... Eu acho piada ao filme. Eu acho que o filme acaba por ser bom minimamente, apesar de todos os seus defeitos. Ou então eu tenho uma simpatia especial, não sei. Mas houve uma coisa também que ao início estava um bocado de pé atrás e que ao longo do filme foi gostando mais, que é a função do Charles Bronson quase como um comic relief. Ao início eu não estava muito a achar graça, achei que era forçado, mas nas cenas dele com o Toshiro Mifune eu acho que a química entre eles funciona bastante bem e é isso também que leva ao filme. Eu aliás pensava até que quem tinha um papel primordial no filme seria o Alain Delon. Quando vejo os créditos em que dizem also starring, é que percebi, ok, ele vai ser um papel mais secundário. E achei muito interessante
a forma como pegaram no Toshiro Mifune, que acho que é um ator genial, acho que qualquer pessoa consegue, ninguém duvida disso, mas que aqui foi muito bem aproveitado numa produção que tinha tudo para correr mal. E até do ponto de vista da insensibilidade cultural, não é? Exato. Tinha tudo para correr mal e eu penso que o filme até se safa. Sim, apesar de ser um filme de 70. Há um grande respeito, aquelas personagens são quase sobre-humanas, não é? O Toshiro Mifune parece uma pessoa que está acima de todos os outros, mas aquilo é feito com muito respeito e muita dedicação a mostrar uma cultura sem ser de uma forma estereotipado. É claro que eu não sei se ainda existiriam samurais no final do século XIX, mas pronto. Historicamente teríamos que abrir um livro de história. Exato. Ou a super interessante história. Passa a redundância, mas teríamos que abrir um livro para perceber se aquilo encaixa, não é, cronologicamente. Mas ainda assim... Ou a Visão Júnior. Mas ainda assim... Tu dizes que ele parece sobre-humano, mas ainda assim não é como o Remo Williams que se desvia de balas. Para falar do Remo Williams. Não, eu esqueci-me de falar, eu esqueci-me de contar esta parte do Remo Williams. Eles anteciparam o Matrix, então. Um bocado. Mas ou Matrix. Deixa-me só fazer a ilusão. Enter the Matrix. Peço desculpa. Eu como já vos falei, eu tinha esta memória muito refundida e de repente há uma cena que eu vi e que tive um flash do género. Eu já vi isto, olha, se calhar foi deste filme, que é aquela cena em que... Isso aqui quis dizer os Slanders no Way. Pá, já vi isto. Não. Peço desculpa. Estás obcecado com isso. Ela tem uma testa gigante. Mas a cena... Mas olha... Espera lá, tu estavas a reparar na testa dela? Eu reparei na testa dela. Assim? Peço desculpa, António, estou a fazer de Tiago. E reparamos na testa dela e no facto de que ela não é grande atriz. Pois, certo? Sim, exato. Mas fora isso, aquela cena em que os índios molham aquele pedaço de... Está-se a passar qualquer coisa ali. Qual é que é o nome da personagem dela? Não sei. Já não lembro. Christine, you're always a whore. You've always been a whore. Não? Sim, é isso. Sim. O Charles Bronson diz-lhe isso. É muito simpático. Mas continua, a cena dos índios. A cena em que eles molham um bocadinho de cabedal, não é? E a apertam e depois, conforme aquilo vai secando, é suposto ir sufocando-a. Foi uma cena que de repente, assim, eu lembro-me que isto tinha-me impressionado em miúdo. E deve ser deste filme, porque eu não me lembro de ter visto isto em mais cena nenhuma. Foi aquele dia que passaste na esquadra, não foi? Não, só que a questão é que esta cena é minada. Quando o Toshiro Mifune vai tirar-lhe aquilo com um canivetezinho, não é? E o Charles Bronson disse assim, não, isso está tão apertado que ainda há cortas. E então saca da arma e tira-lhe aquilo a tiro de bala, pá. Aquilo é de género. Essa cena também... Está ao nível do desviar da bala do Remo Williams, pá, sinceramente. Sim, porque aquele resultar ou não, havia uma probabilidade em 3 bilhões de não darem. Era muito mais fácil com uma laminazinha devagarinho do que com um tiro de bala, mas pronto. O Charles Bronson também é um bom atirador. Eu acho que essa cena é para dizer que no fim a América salva o dia e que os exageros dos americanos servem para alguma coisa, em vez de andarem aí com espadachins e facas de cortar fiambre. E homens vestidos de mulher, como o Bronson diz. Sim, fala, sim, pronto. Portanto, não sei se são assim muito... Não, mas atenção, ele é suposto ser um bronco que é, e é um ladrão. Bronco. O Charles Bronco. Não, pensar nisso. Porque reparem, o filme não chega a ter heróis, porque não há propriamente uma redenção. É só para... Já chega. Eu não me aguento. Não há propriamente uma redenção das personagens. Qualquer coisa. O Charles Bronson é um ladrão e o que é que o filme... no microfone agora. O Charles Bronson é um ladrão, sim. Sim, António. Pronto. Atenção, o que este filme faz é pôr vilões contra vilões e no final os vilões lutam contra índios. Portanto, este filme não tem heróis. Este filme não tem centro moral. Este filme, talvez só até a personagem do Toshiro Mifune. Pronto. Mas fora isso, todos os outros, não há um arco de redenção em que tu digas, ok, pronto, ele depois ficou com pena que o outro foi morto e ele tinha se tornado amigo dele, mas ele não deixa de ser um ladrão que quer o dinheiro dele. Mas repara que serviu-lhe muito ser o centro moral do filme, não é? Sim, exato, não serviu de nada, exato. Talvez seja essa a lição e a moral. É isso, a moral não serve para nada. Mas eu sinto que ainda não me calei. O que é que vocês acharam do filme? Eu tenho uma opinião muito parecida com a tua. É um filme que eu estava à espera que não resultasse em nada, mas dei pelo tempo passar e de não me sentir aborrecido, nem de estar a achar que o filme fosse tão mal conseguido como eu estaria à espera. É um filme que se aguenta muito bem e tem nas 3 personagens principais
um interesse muito grande, e acho que o Alain Delon, como aquela pessoa sanguinária, sem qualquer escrúpulo... Gauche! Sim, o Gauche, que depois percebe-se porque é que ele se chama Gauche. Acho que funciona muito bem, e é um daqueles filmes que também sempre fez parte do meu imaginário, porque... Sério? Sem nunca o ter visto, era um daqueles que queria há muito tempo ver, porque... Ou não sei, ou porque vi a imagem dos três várias vezes quando comecei a ver filmes do Alain Delon, ou quando comecei a ver filmes do Kurosawa, aquele filme, os dois estão juntos e tal, e pronto, finalmente tirei a teima e vi o filme, e é isso. E tu, Tiago? Eu fico contente. Mas o grande elogio do Rui que podia aparecer no póster é: não é assim tão mau e vê-se. Não é nada mau, o filme não é mau, é bom, é um bom filme. Não, é sério. É um bom Eu filme. já ouvia falar mais bem de filmes e com menos estrelas no Letterboxd. Olha quem fala. Olha quem fala assim também agora. Mas diz lá, Quem fala também? Olha quem fala também. Como é que Olha quem fala agora. Olha quem fala agora. agora quem fala agora és tu. Pois sou. Então diz lá, o que é que achaste? És o cãozinho. Eu sou o bebê. Está a dinâmica estabelecida. Não, tu és a bebê e eu sou o bebê. Porque no segundo é uma bebê. Pronto. Uma irmãzinha. Então eu posso ser. Tu és o cão. Tu Posso és ser o terceiro. a também. Sim. Eu sou o Beethoven. Não há Tiago que chegue. Mas vá, força. Eu fico muito contente que vocês tenham gostado do O filme. homem não gostou. Não gostou? Eu não sou fã destes mashups de westerns que estavam a aparecer no início dos anos 70, quando o género já estava a ficar sem ar. Para ti é cada macaco no seu galho, é isso? Ainda não encontrei um que me enchesse as medidas. Mas dá-me mais, exemplos de outros. é isso, Exato. O António Margariti tem 2. E uma pizza também, a pizza margarita. Desculpa. Não vamos cortar isto? E Descambou. vamos só olhar para a câmara 5 segundos. Já descabou. Não, António, Isso dá-me é muito 5 tempo segundos. morto. Isso é muito tempo morto. Mas diz lá do Margarita. Bolas, estás mesmo? É só juntar-lhe uns cogumelos. Isso tem que passar. Desculpa. É só juntar-lhe cogumelzinhos, Tiago. O António Margariti tem um que é o. Agora não estou a lembrar do título original do primeiro. Este é o Live and Cliff. Isso é muito grande, esse título. Foi uma produção da. Espera aí, já vou dizer o título, mas em espanhol. É uma produção da Golden Harvest, com o Live and Cliff. Pera, dispara primeiro, pergunta depois. Não. El Karate. El Karate, El Babababa E El Colt. E El Colt. É esse. Ok. Não fiquei fã desse. E ele tem outro que é com o Live and Cliff, ou seja, este vai para o universo da Golden Harvest, filmes de artes marciais, e depois ele tem outro que mistura o western com blaxploitation, que é o Take a Hard Right, também com o Live and Cliff e com o Jim Brown, com o Fred Williamson, sem dúvida. Eu pensei que estavas a falar de westerns que misturassem atores de várias nacionalidades, porque no western spaghetti isso é o pão nosso de cada dia. É mistura de géneros. Aqui tens, não é propriamente um filme de samurai, mas pegas na personagem principal e metes aqui. Ou seja, tu não queres os japoneses nos Estados Unidos. Basicamente é disso que se trata, não é? Voltem para a vossa terra, diz Tiago Laranjo. Eu acho que nunca resulta, porque há sempre um compromisso e nunca ficas satisfeito com o resultado final, porque parece que está ali um intruso e que... Mas não era não não é a oportunidade perfeita para fazer uma coisa diferente. Se calhar o que tu dizes, talvez. o que tu dizes é que acaba por não ser assim uma coisa tão diferente quanto isso. Sim, isso. ainda por cima, acho que não só não resulta, apesar do filme ter coisas interessantes como esse choque de culturas, e aí sim funciona, mas não é explorado porque o filme não quer estar para aí virado e está mais preocupado em dar um comic relief básico à história com o Bronson, que eu até acho fascinante, porque era uma coisa que ele não fazia muitas vezes. Sim. E que no início de carreira fazia mais do que quando ficou, depois do Death Wish, quando ficou rotulado como aquele duro. Exatamente. E ele aqui, perto deste filme, fez uma comédia que agora é problemática, de certeza, do Richard Donner. Chama Voltem para a vossa terra. Mas ele é basicamente não sei se ele é professor, é um homem de 40 e tal anos que se apaixona por uma miúda de 16. Mas não é um papel, eu ainda não vi o filme, não é um papel que tu digas, o Bronson, este papel é para o Bronson. E eu acho que nesta fase é fascinante ver o Bronson a explorar coisas que nunca mais iria meter lá os pés. E ele próprio, eu acho o Bronson fascinante, porque ele era uma personagem que... Ou seja, ele começou a ser ator porque isto dava dinheiro. Ele nunca ficou enamorado com o facto de ele ser ator. Ele não era muito comunicativo. E nota-se. Ele era muito
não era muito interessado naquilo que fazia. E certo, nota-se. e nas rodagens ele escondia-se muito e isolava-se e não falava com muita gente e depois deixou-se ficar, não é? Tanto nas parcerias com o Michael Winner como depois com o J. Lee Thompson, numa área muito confortável e deixou de arriscar. Se calhar vai ser um bocadinho cruel agora o pouco que arriscava para se dedicar. Mas nessa altura ele era um ator que arriscava. Aliás, não sei se é Mas nesta altura antes, que estamos a falar, não sei sim, se é isso que eu estou a antes dizer. ou depois do Red Sun, que ele tem outro filme com o Alain Delon, que também foi um Sim, sucesso. antes, foi o primeiro sucesso. O Adieu l'ami. Farewell Friend. Adieu Ami, que foi um filme também, lá está, que era tentar criar um outro estatuto, porque o Charles Bronson já tem uma carreira que vem desde os anos 50, como secundário e etc. E era tentar estabelecê-lo como um ator sério, que teve, acho que também entrou no filme do Chabrol, não foi? Ou de outro realizador. O Stranger in the Rain, que é do René Clément, acho. É isso do René Clément, exatamente. Impressionante. Mas é isso, pronto. Eu também acho que ele arrisca nesse filme. E esses thrillers europeus. O Red Sun, menos aliás, também convencionais. foi um médio sucesso de bilheteiro. Levou para aí 4 milhões de pessoas em França ao cinema, o que eu acho Não, que foi um bastante. êxito bastante considerável. Aliás, os filmes do Bronson na Europa. E no Japão, batiam bem. ele E também no Japão, tinha- no Japão. também tinha muito Ou sucesso seja, eu no percebo Japão. produtores deste filme. Ok, Alain Delon, uau. Bronson, uau. Toshiro Mifune, Ursula Andress, uhul! yeah. Mas olha, deixem-me só dizer que aprendi muito e é por isso que eu gosto de ver o vosso programa. Tu tinhas falado muito antes, né? Agora estávamos a Sim, compensar. Sim, mas nada de jeito, vocês falam um bocadinho, dizem lá coisas super interessantes. Não, nem por isso. Ou seja, isto para dizer, o Bronson acabou muito amargurado. Ele dizia: eu não sou fã de Charles Bronson. Ele basicamente estava desiludido. Mas a culpa também foi dele, não é? Certo. Eu acho que ele não ignora isso. Só acho que ele no final de carreira ele pensou que as coisas iriam ser diferentes. Ok. E ele teve assim um final meio trágico, não é? Morre-lhe a mulher, ele fica ali desamparado. Acho que muito provavelmente já nem tinha grande força de vontade Pois. para fazer o que quer que fosse. Ele tem um papel muito interessante, eu acho que já falámos sobre isto no Indian Runner, do Sean Penn. E até agora voltando ao Peter Hunt, o Death Hunt, com o Lee Marvin, que é 81, salvo erro, é mesmo... Ou mesmo depois dele fazer o primeiro com a Canon, ou não sei, anda ali... Mas a questão é, o que eu não percebo é o que é que ele ficou desiludido? Porque se ele próprio não tinha muito interesse na sua carreira, o que é que ele estava à espera no fim da carreira? Olha, lembras de falarmos sobre o documentário do Godin? Sim. Acho que ele era uma outra pessoa que se sentia preso na imagem dele e na imagem... Mas se ele nunca teve interesse na sua Ou carreira... seja, ele não tinha interesse. Depois criou uma Eu não persona. estou a apontar... Mas, ó Tiago, seria isto? Que ele não tinha interesse. Criou uma persona não conhecia o homem. e depois fartou-se da persona, se calhar, consigo não é? dizer Pois, isso. talvez. Acho que é isso. Acho que é isso. E é isso. Pronto. Pronto. Sim, é isso. Pronto, se calhar ficamos... Não ficamos nada aqui. Não. Veja o filme. No fim morremos todos. mas- Acho que é... Espera aí, dá-lhe aí uma pancada que ele ficou preso. Dai. Ok. É uma bola de pelo. Estava aqui. Eu acho o filme, num nível visual, isto é o fator Terence Young, acho eu, porque é de um grande. Tem um grande DF atrás das câmaras que fez a Bela e o Monstro do Jean Cocteau e o do Clouseau, o Wedges of Fear. Está-te a bater. Desafio. Já está com a pica E toda. acho que o filme é desinteressante. É, sim, visualmente. mas- Tu estás a dizer desinteressante. Desinteressante, É que eu estava pronto para discordar de ti. Claro, porque- Mas não será. E isto depois também mete aqui noutro campo que também é muito nebuloso, que é a questão dos restauros. Tu vês filmes hoje em sim. dia que tem uma fotografia Certo, que parece verdade. incrível porque andaram ali a mexer nos filtros e eu não sei se algum dia o Studio Canal ainda volta a lançar este filme com o restauro todo do XPTO e tu ficas, epá, isto é uma fotografia incrível. Mas o tratamento de câmara não vai melhorar. Não, não. a câmera não vai melhorar. Não. Toda a coverage que o Terence Young faz ali, não. Mas isso eu tenho não muito vai melhorar. problema, e então, com filmes desta época, porque há o caso do Bom, Mau e o Vilão, não é? Tu tens a versão, supostamente, que foi comercializada durante muitos anos, tem uma fotografia mais neutra. Depois tens a dos restauros em Blu-ray, que tem uma fotografia toda amarelada. E tu nunca sabes realmente qual é que era a intenção, não é? Mas eu agora vou falar de um ponto de vista muito leigo,
mas que eu penso que endereça isto que estamos a falar. E também a comparação não é justa, mas eu estava a ver o filme e a memória que me vinha era de Leone. E, por exemplo, o filme também começa com ele Tem a a banda chegar... sonora, o Maurice Jarre está em modo imitar a Morricone. Bom, todo sim, o momento. Maurice Jarre, nem para fazer uma banda... Não, Não. nem para fazer uma banda sonora do western típica o gajo não consegue... Lawrence da Arábia Pá. é do Maurice Jarre, não é? Não, tudo bem, mas eu estou a falar deste. Dr. Givago. Eu não gostei, eu não gosto dele em geral e não gostei E o desta. Jean-Michel Jarre. Também é tramado. Mas E o Kevin Jarre, que era um mentista, também é filho adotivo do... Isso já não sei. Escreveu o Tombstone. Ok. Mas eu estava a pensar em Leone e tu pensas, ambos os filmes começam com o Charles Bronson a chegar a uma estação de comboio, não é? Onde no Leone qualquer plano é pensado, qualquer plano está ali. Era isso que eu te queria dizer. Pronto. há bocado. E tu aqui parece que é um bocado do género, olha, aponta e é para onde os cavalos forem. Estás a ver? Não é só isso. Ele chega, o filme quase que para te dar aquele opening crawl e depois continua ali, anda ali aos solavancos. Sim. E É muito estranho, é estranho. Lá está, Sim, mas aquela não forma pode meio estar à automática. espera. Sim, mas não pode estar à espera Toda a que gente todos os seja filmes sejam Leone. o Aconteceu no Oeste. Eu sei Que tem, que não posso. o que é genial no Aconteceu no Oeste no início é que transmite-te todo um tédio que devia ser o que era viver naquele Certo, tempo, não é? Sem ter nada para fazer ali com a mosca a andar de um lado Sim, para o sim, outro. sim. Aquilo está. Mas lá está, não podes pedir ao Terence Young. Mas eu não quero pedir nada ao Terence Young. Mas posso só voltar Agora um bocadinho ao não podes Maurice pedir nada, Jarre? porque ele já está morto. Voltemos um bocadinho. Eu vou-me pôr aqui a jeito para vocês me darem Então, olha, uma tarefa. deita-te na cama. Mas se tu estás a fazer uma banda sonora de um western tradicional, tu não usas instrumentos que não são de bandas sonoras do western tradicional. E o Maurice Jarre tem lá sempre uns instrumentos eletrónicos pelo meio mas que eu então, não... se fores por aí, então, se fores tem, por aí, o Luís tem. Bacalov na banda sonora do Django também não podia fazer aquela música toda. Mas não é uma questão de não fazer... Não é isso que eu estou a dizer. Peço desculpa. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é Django! quando tu estás a subverter e quando tu sabes que estás a fazer uma coisa. Agora, ali parece-me que ele está a tentar fazer uma banda sonora tradicional e de repente pelo meio vem assim uns sons que aquilo parece unhas em quadro. Ok. Para mim. E aquilo... Eu acho que já... Olha, só ter falado eu acho nisto que já ias- fiquei... Eu acho que já ias para Piada. a fisgada e... Bom, Foi tipo, não ajuda eu já a ter um preconceito em relação a ele. Mas depois ouço a música e confirma-se, não é? Quer dizer, atenção, há bandas sonoras do Maurice Jarre que eu gosto. Olha, viste aqui alguma coisa no livrinho sobre o Maurice Jarre? E é capaz de haver, aliás, o Lawrence da Arábia Não foi. teve trocas. Um dia Mas o Maurice Jarre chegou a casa do David Lean e disse ao David Lean: oh, David, tens água? Ele, sim, está aí na jarre. Eu não é só falar mal do Maurice Jarre, porque ele tem colaborações com o Peter Weir, como por exemplo a Testemunha ou o Clube dos Poetas Mortos. Olha, espera aí, é o Joe Dante a telefonar, não é? É o Joe Dante que está a ligar. A Testemunha ou o Clube dos Poetas Mortos são duas bandas sonoras do Maurice Jarre. Sim. Não, Que eu gosto, por exemplo. Agora, aí são bandas sonoras em que ele assume completamente aquela eletrónica, Tipo esta. tipo invasão alienígena, não é? Não. É melhor. Pá, pronto. Não, estamos quase. Agora já a reta final. Não tens muita coisa assim para dizer, pois Não. Deixa eu só ver na minha lista de 10 páginas. Tu não gravaste outra coisa para o VHS? O que é que foi? Tinhas-me falado de outra coisa. Tinhas gravado um episódio com ele, já não sei. Já saiu. Então, Filipe, estás a gostar? Eu gostei quando falámos dos Guardiões da Galáxia e acho que o António tem muita razão, tens que ver o segundo que não viste, portanto não vais estar aí a dar Não, mas ele estava a dizer no sentido de ser pior. depreciativo. Sim. Olha, caga aí na cama agora. É que pelo menos uma vez por semana a Filipa cita o Guardiões da Galáxia 2. Isso é Dois? verdade. Sim. Isso é verdade. Vá, uma vez por mês. Tá bem. That's the one. Mas eu posso dizer. Eu não gosto nada do 2. Desculpa, levas esse Desculpa, livrinho que vai dar António, jeito. Não gosto. Está a gravar. É melhor. Olha, não sei que diga agora. Também não acho. Então começamos do início, pela parte. Ok. Continua a gravar, portanto. Sim. Palminhas? Não é preciso, não é preciso. Já, a palminha já lá está. Porque isto não é só para falar mal do Maurice Jarre. Eu gosto das colaborações dele com o Peter Weir, a Testemunha, o Clube dos Poetas Mortos. Só que ele assume ali uma eletrónica, uma certa abordagem à banda sonora, que não fazer uma banda sonora tradicional e meter instrumentos estranhos pelo meio. Portanto, mas isso é o meu gosto pessoal, atenção.
Por falar em... Sim, não é uma banda sonora propriamente marcante, não é? Que está neste filme. Isso é verdade, mas também não acho que seja a pior coisa do planeta. Eu fico logo com aquele bichinho, como o Tiago estava a dizer, eu fico, quando vejo Maurice Jarre, fico logo ali à espera do que é que não vai funcionar aqui. Quando vês a Ursula Andrews também. Não, mas o Maurice, parecida. Olha, outra banda sonora que é muito boa do Maurice Jarre é do The Go-Between, do Joseph Losey. Esse também é muito mas esse boa. não vi. Mas esse não vi. Força. Por falar em... Não, isso é o Michel Legrand. Estou sempre a confundi-los também. Michel Legrand e Maurice Então, Jarre. um é Maurice, outro é Michel. Compreende-se. Força. Mas por falar em misturas de tons musicais, eu acho que o filme tem uma mistura de tons. Tens ali um grau de violência extrema. O filme é bastante violento. E depois tens lá anda lá o Charles Bronson. É como a vida. A vida é feita disso. Não. Está bem, eu sei. Portanto, estamos aqui nós alegremente Mas como acho- pode cair uma bomba nuclear mandada pelo Acho que é Putin. muito... não está bem concebido. Não é... Parece que é ao acaso. Vai dizer isso ao Putin. Epá, eu acho que esta cena toda do holocausto nuclear, pá, tem de ser bem pensada. Não é assim uma coisa para fazer de um dia para o outro. Nada, estou a brincar, nada. Espero eu estar a brincar. Sim, esperemos nós. Não acharam... Eu não senti muito Aqueles isso. squibs... Não e todo o achei. sangue assim meio Não, o sangue trapalhocos ali, era Não, mas não estou a claramente falar tintas Robilac, Estou a falar mas de repente há um momento, ou seja, tanto há um tiro que acontece off-screen, como há um momento de violência gráfica de uma espada a atravessar um ser humano em que cai de sangue e entranhas por todo lado. E depois está lá o... Eu não sei, eu acho que o filme não colou mesmo. A mim não me fez diferença essa diferença de tons. Antes que o filme... Eu sei que não é isso que o filme quer ser, mas... Pois, eu acho, agora fazendo de Tiago Laranjo, que está-me sempre a desculpar, há algumas porcarias com tens de ver as coisas pela perspectiva de que foram feitas, eu digo tu mesmo, tens de ver esta coisa pela perspectiva que foi feita, que era um money grab para assente nas suas estrelas, né? Nas suas 4 estrelas, e que apesar de ter tudo a seu desfavor, eu acredito que até se sustenta muito bem ao longo das suas quase 2 horas. E já agora, Pois. filmado em grande parte em Almeria. Em Almeria. Portanto, perdemos uma boa oportunidade para... Está calado. Bom, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, senão a conversa já vai longa. Não, está tudo dito. Não, tenho. Querem acabar? Não. Isto era um podcast. Conta. Pessoas que falavam. Não, é um videocast. Videocasting. ok. Mas conta, diz lá. Vocês viram as outras parcerias do Bronson e do Terence Young? Não. O Valety Papers. Desculpa. Não vi, então vimos Vocês para, fizeram vimos para o Betamax. Pois foi. Mas esse também é um filme atípico, não é? Porque É típico, mas também é um tens filme de aquela gangster frieza, histórico, não é? Mas também tens aquela frieza do Terence Young presente, aquele muito, não é? De chapa de Sim, fábrica, muito, chapa assim. esse filme é quase televisual, E por também, aquilo que me lembro. e não é? não tens o Alain Delon, mas tens o Lino Ventura, também acredita falar inglês, não é? Verdade? Tenho de ver esse filme. Acho que o meu preferido do que eles fizeram é o Cold Sweat, que tem a Liv Ullmann. Ok. A falar inglês também. Bem, ele conseguia, de facto, conseguia bons atores. Não, é Exato. interessante. Uma sueca. Tu consegues. Este filme, tu consegues não sei quantos trajetos do filme e para o filme. Porque o Terence Young, ele se calhar era uma pessoa muito afável, porque as pessoas voltavam lá. e Este é também o filme que resume os 6 graus de separação do Kevin Bacon, não é? Exato, é o Kevin Bacon ou o Terence Young, funciona com qualquer um. Tens o Bronson, já tinha feito um western com o Ursula Andrews, já tinha feito um filme com o Alain Delon, já tinha feito filmes com o Terence Young, com o argumentista ou quem fez a história, depois ainda vai fazer mais uns filmes. Bem, a Ursula Andress entra no Dr. No, correto? Pois, exato. Sim. E que mais filmes é que ela fez entre 1962 e 1971? Não me estou a lembrar de nenhum. Entre quê? 1962, Entre o o Dr. No, e 1971, o Epá, Red pois, Sun. quer dizer, eu não tenho assim uma memória tão fotográfica para filmes dessa era como vocês, mas eu fiquei muito mal impressionado com a interpretação dela neste filme. Sim, Achei também que era muito fraquinho. Ela, se não tivesse falado tanto, se calhar até se safava. Eu não tenho a certeza. Eu acho que o western que ela fez com o Bronson, eles não eram os principais, mas acho que era o Forest for Texas do Aldrich. Não sei, não vi. certeza. Ela não entra na Pantera Cor-de-Rosa. Já estou a confundir, não já? Acho que Já estou a baralhar qualquer coisa. Se calhar não, se Pronto. calhar sim. Deixa estar só para revelar a minha ignorância. Pronto, então se calhar ficamos? Pode ser? Não, quero dizer uma última coisa. Tu não podes fazer essa pergunta. De todos os. Tens de acabar o programa. Olha, estás a fazer a James Bond. Pois estou.
Tudo pensado. Ou então há Death Wish que ele faz. No fim. Boa, boa. Dos 3 realizadores, do Terence Young, do Guy Hamilton e Do Lewis Gilbert. quem ficou mais com o rótulo de Bond, também por ter sido quem começou, foi o Terence Young. Foi. Ou seja, Porque também fez os Bonds mais... começou o ícone, não é? O ícone certo, começa com certo. ele. Mas ele sempre ficou com esse rótulo quando alguém cria um filme mais virado para o mundo da espionagem. O Terence Young era um nome, também vendia, foi quem ficou com o nome mais sonante para meter no póster. E também é um nome que é mais confundido com outro realizador, que é o Terence Fisher. Portanto, há muito essa... E porque nunca envelhecia, não é? Ele era para sempre young. Forever young. Junta. Hoje é que Não, o YouTube vai bater vais todas meter esta as violações música- de direitos de autor. Vais meter esta música para acabar. Claro não que é? sim, claro que sim. Não vamos acabar agora, pois não, Tiago? Vamos. Agora vamos. Agora é que é. Mas estás tranquilo? Sim. Tá Pronto. tudo. Então, olha, obrigado mais uma vez. Obrigado por nos receberes, António. Obrigado eu. Obrigado por nos verem, se quiserem... Se é que ainda aí estão. Se aqui ainda estão. Obrigado aos nossos fãs acérrimos. Temos poucos, mas bons, que deixem comentários, sugestões. Nós voltamos um dia destes, com outro tema, outro filme. Outras piadas más e que provavelmente vão pôr em risco o nosso futuro profissional. E pronto, é isto. Obrigado e bem-ajam. Até à próxima. I wanna be forever young.